Vamos lá, boa noite, bom dia, boa tarde. Olha eu aqui de novo. Tem tempo que eu não passo aqui, né? Para botar a cara para vocês verem, né? Meus irmãos, a paz do Senhor para você que está aí, já começando aí a assistir meu vídeo aqui, né? Deixa eu passar um pouco do que aconteceu hoje nesse sábado na minha vida, né? O que acontece? Estava eu dentro do meu carro aqui, ouvindo os louvor. Olha o que é que Deus faz na vida da gente. E o que faz na vida do ser humano. Eu não vou dizer para vocês que eu consegui resgatar essa vida, essa alma, né, para o Senhor. Não vou dizer isso para você. Eu ganhei aquela alma, mas eu falo para você que não vai estar difícil. Fácil não é, mas também não vai estar difícil para mim ganhar aquela alma para Deus, para o Pai do céu. Então, gente, o que acontece? Eu vou me esforçar bastante para que eu possa ganhar essa alma para Deus. Eu tenho uma amizade com um rapaz ainda quando eu era do mundo, no caso, né? Para aquelas pessoas que não entendem, quando a gente fala quando era do mundo, é porque esse mundo eu estou nele, mas só estou de passagem, né? Só estou de passagem nesse mundo, nessa terra, né? Porque eu estou aqui de passagem. Mas para você que não entende, é porque eu sou cristão. Então, quando a pessoa é cristão, ele não é dessa terra. Essa terra não pertence para ele, tá? Mas vamos lá. Aí estou eu, né, aqui sentado no meu carro, ouvindo um louvor, né? Aí eu senti, tá? Eu senti de pegar o carro, ouvindo esse louvor, e fui até o outro bairro, né? Chego lá, eu topo esse rapaz, um rapaz que, um tempo que eu bebia, a gente bebia junto, a gente estava sempre curtindo, que nem a gente dizia lá, e não é diferente, os rock, né? Os rock, muitos falam que é balada, né? Outros falam a rave, né? E aí, é isso. Então o que acontece? Passei lá, topei ele lá tomando a sua cerveja, né? Tomando a cervejinha, não tenho nada contra também, vou ser sério com você, que me assiste. Eu sou cristão, mas eu não vou estar predejando aquelas pessoas que bebem a sua cervejinha, porque eu não vejo na Bíblia Deus falando que eu não vejo na Bíblia Deus falando sobre a bebida. A bebida é isso, a bebida é aquilo. Não vejo. Ele só diz na palavra de Deus sobre a bebida para não se embriagar, né? Não se embriagar. Então, muitas vezes as pessoas se embriagam. Então, mas vamos no caso do que eu tenho que falar com você, né? O que acontece? Cheguei ali, topei esse rapaz tomando aquela cerveja que nem eu falei aqui, né? E eu perguntei para Deus: será que o Senhor me mandou para cá para eu levar essa palavra, trazer a palavra para o Wesley? E conversando com ele, toquei o nome até no nome do rapaz, né? Falei, vou dizer aqui, falei com o Wesley, eu falei com ele. O Wesley, ele sempre falou para mim que ele nasceu, né, no cristianismo, né? E hoje em dia ele está do jeito que está. Mas se foi Deus que me tocou para mim pegar meu carro e ir ali, aí eu comecei a contar para ele. Ninguém mais, ninguém menos do que ele, que já me conheceu pouquinho, mas eu tive que falar para ele sobre o quanto Deus
o quanto Deus é maravilhoso com a gente, né? O quanto Deus é maravilhoso comigo, o quanto Deus tem transformado a minha vida, o quanto Deus tem feito e quanto Deus tem feito de bom na minha vida. Era perdido? Sim, eu era perdido, mas Jesus, o Deus Todo-Poderoso, Ele me encontrou. Só que eu falei com Ele, questão do como eu ficava, né? Eu ficava na igreja e no mundo e na igreja, e por aí, ia por aí. Só que é que nem eu falei com ele, tudo é no tempo de Deus, mas no tudo que é o tempo de Deus, nós precisamos também dar tempo para Deus. Nós precisamos dar um pouco do nosso tempo para o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque não é porque tudo é no tempo de Deus que a gente vamos deixar para o tempo de Deus, porque eu sei que tudo é no tempo de Deus. Mas você está entendendo o que eu quero falar? Porque a gente devemos procurar por onde também dar esse tempo para Deus. O que eu quero dizer com isso? Não ficar esperando o tempo de Deus chegar. Corra atrás de Deus Todo-Poderoso, do nosso Jesus Cristo, né? Corra atrás. Não fique esperando, porque eu vou ser sério com você, que nem eu falei com Wesley, com esse grande amigo meu, e falei com ele, eu estou todo inteirinho ali, para que, se ele querer estar visitando a igreja que eu congrego, porque a igreja, se você for olhar pelo real, a igreja somos nós, mas o templo que eu vou, né, eu vou ficar disponível para poder estar indo lá na casa dele e trazer ele até a igreja, o templo que eu frequento, né? Então eu dei esse tempo para Deus, porque Ele me escolheu. Eu sei que Ele me escolheu. Contei muito da minha história de vida para Ele, como Ele me conhece, como que eu era. Nós tomamos umas junto, né? Mas tudo depende da gente. No tempo de Deus eu volto para a igreja. Mas espera aí, falei com ele, se você não procurar, não dar seu tempo, não querer, se você não querer, não tem jeito. Deus não é daquele, meus irmãos, Deus não é daqueles que Ele vai te pegar força. Ele não vai te pegar força para nada, nunca nessa vida. Essa não é a dele, tá? Essa não é a dele. Ele bate na sua porta, Ele até mesmo pergunta: você deixou entrar? Se você deixar, meu Deus, entrar em tua vida, falei com ele, que Deus muda a vida dele. Aí ele me olhou no carro e perguntou para mim: e aí, baiano? Que eles me chamam de baiano. Eu estou aqui em Minas, eu sou baiano mesmo, eu sou de Itapitanga, Bahia, né? Itapitanga é próximo a Itabuna ali, então eu sou da Bahia. Eles aprenderam a me chamar de baiano, né? Então, beleza. Aí eu falei: Aí ele foi e contou também, falar para vocês aqui, ele contou de um amigo que ele tem, que ele chamou o amigo dele para tomar cerveja. O amigo falou que parou,
e que contou para ele também quando foi que ele foi conseguir algo na vida dele, né? Quando foi? Depois que parou de rockear, depois de velho, ele conseguiu, e dá graças a Deus. Esse rapaz tem que dar graças a Deus que Deus teve misericórdia, que hoje ele tem as coisas dele. E comigo não é diferente. Eu falei com o Wesley, comigo não foi diferente, Wesley. Aí ele chegou e ele se lastimou falando para mim que como que ele pode estar indo para a igreja de ser evangélico, que se ele não tem ninguém com ele. Eu falei, você tem sua mãe, você tem minha pessoa, que eu vou buscar por você, que eu busco por você, que eu oro por você, sua mãe que busca por você, que sua mãe que rala o joelho no chão por causa de você. O que é que você acha? Você não tem ninguém? Você tem primeiramente Deus, porque Ele contou para mim que mesmo ele bebendo, roqueando, fazendo essas coisas todas, mas quando ele chega em casa, ele diz que bate um arrependimento e vai orar e falar com Deus que não é vida para ele. Porém, eu falei com ele, sim, meu amigo, só que você tem que dar essa oportunidade a Deus e falar com Deus todas as noites e caçar um jeitinho lá de não mais, né, praticar os erros que está praticando. Falar para você aqui agora, saindo um pouco desse amigo meu, vou falar para você, eu era um cara perdido, muita gente que me conhece aí na Bahia, muita gente aqui também em Minas Gerais, em Teoflotone, né, me conhece, né? Na minha frente, quando eu tomava cerveja, que eu bebia cachaça e tal, por aí ia, quando eu estava bebendo ali, eu tinha muita amizade, né? Eu já tive muita amizade, muitas pessoas ali quando eu estava bebendo me abraçavam ali, conversavam comigo. Agora eu vou falar para você aí do outro lado. Hoje eu sou um cristão, tá? Hoje eu sou um cristão. Hoje eu sei o que é que o povo achava de mim antes, tá? Porque hoje eu deixo eles falar comigo. Porque, bem verdade, tem gente que bebe, ele é chato demais, e eu era um desses. Eu também nunca gostei, quando eu bebia, de negócio de estar pegando ninguém, agarrando ninguém. Não gostava, porque a gente conversa perto da gente muitas vezes, e saca a saliva, aquele negócio, né? Você sabe disso. Não, eu era alegre, assim, sabe? Eu tinha aquela alegria quando eu bebia, porque, como que eu posso dizer para você? Todo mundo, você já viu dizer, aquela pessoa que bebe e que ele fica rico? Era o meu caso. E o inimigo me usava até nisso, para poder, eu bebia, eu mentia, não mentia para os outros, mas acabava mentindo para mim mesmo, e mentia para minha esposa. Tinha vez de eu emprestar dinheiro e não receber, tinha vez que eu não tinha emprestado nada, eu gastava o dinheiro todo com bebida, e dizia que eu tinha emprestado. Outra hora eu falava com ela que a semana que vem eu tenho esse dinheiro todo de novo, porque eu tenho um serviço. Era desse jeito. Então, a oportunidade para você é agora, tá? Então chegou essa vez para mim, e me arrependo grandiosamente, eu falo para vocês, me arrependo da minha pessoa, que nem eu contei para esse amigo meu, eu contei para ele que eu ficava indo para a igreja, passava 3 meses, 4 meses, saía e voltava para a bebedeira de novo, mas sempre quando eu bebia, não era evangélico, não era cristão, né? Eu
eu procurava a casa de Deus, chegar na igreja morto de bebo. O irmão Manuel, o irmão Manel, nem muitos conhecem quem tem o Flotone, ele sempre me acolhia. Eu chegava lá e todo mundo já sabia que era eu, porque eu já subi a escada falando mais alto do que todas as caixas de som que tinha ali naquele lugar, né? Sempre eu fui assim, tipo assim, num tom de voz, porque eu não sei, mas eles dizem que é baiano, é desse jeito, mas eu acho que é verdade. Não sei se é todos, tá? Mas é verdade. Porque meu tom de voz, e eu converso, e portanto que tem hora que o povo chega e fala sobre minha menina, fala de sangue, gostar de conversar, gostar de dialogar, sou eu, né? Aí eu conversando com ele, dê uma oportunidade para Deus, voltando de novo, dê uma oportunidade para Deus, deixa Deus trabalhar em tua vida, eu vou estar aqui inteiro para poder, final de semana, que você trabalha, eu trabalho, mas quando você querer, está na igreja comigo, só é chamar, eu venho aqui, te pego, e eu vou pedir a Deus, vou orar mais por você, entendeu? Eu resolvi fazer esse vídeo para vocês, e pensei, a gente temos que dar oportunidade para Deus, não ficar esperando, mas é no tempo de Deus. Beleza, é verdade, mas desse tempo agora, Deus. Olha aqui, eu estava sentado no meu carro ali, ouvindo meu louvor. Parei, eu ia por um tempo, eu ia para fora do carro. Vou sair aqui. Fui lá num bairro. Chego, topo para ele com um copo de cerveja na mão. Conversei com ele, tá? Conversei com ele. Falei muitas coisas com ele que eu não vou falar aqui. Ele falou que ele é daquela pessoa que ele dá vontade de ir na igreja, aí quando chega num dia, ele acaba não indo para a igreja. Eu falei com ele que se ele falar comigo, eu vou estar aí pronto para poder ir lá buscar ele, para a gente ir para a igreja, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para você e falar com você. Você deu tempo para Deus? Você está dando tempo para Deus? A hora é agora. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Falei também com ele que eu não me arrependo nem um pouco. Que tem hora que eu paro, que nem eu estava nesse carro, ali ouvindo louvor. E tem hora que eu paro, meus irmãos, e paro assim num tempo e falo, quem era eu? Quem era eu? Como eu vivia? Não discrimino também quem bebe, tá? Não discrimino, tá? Não discrimino. E tampouco vou chutar as pessoas, primeiro porque eu sou cristão, e tem gente que muitas vezes eu estou até em um churrasco de alguém que é do mundo, mas muitas vezes é ali, eu sou desse tipo de cristão, que eu acho que é ali que eu posso estar falando de Deus. Tem crente por aí que já me julgaram, porque me viu com aqueles copos Stanley, né? Aqueles copos grandes, cheio de refrigerante, passar por mim, pelo lugar que eu estava, tá? Mas Deus não deixa as pessoas perdidas. Deus não me deixou sem saber o que aquelas pessoas estavam falando sobre mim, né? Aqueles irmãos da igreja, tá? Aí falou, só que aí Deus foi lá e tocou em mim, falou de você, porque você está aqui, ó. Mas peraí, meus irmãos, deixa eu te dizer, meu lugar é dentro da igreja, levando a palavra para quem sabe da palavra, para quem conhece a palavra, meus irmãos, e você que me ouve aí do outro lado, eu acho que não, eu acho que meu lugar é aonde tem um que nesse momento está bebendo, nesse momento está pensando em beber, né? Meu lugar é aonde tem gente que não serve a Deus, que não é cristão. Esse é o lugar que eu me sinto bem. Se você me dá o microfone aqui dentro da igreja,
Deixa eu ser sincero com vocês. Minhas mãos soam. Eu acabo ficando nervoso. Por que isso, irmão Lindomar? Eu não sei. Mas me dê o microfone. Olha aqui como é que eu estou falando com vocês. Eu sei que você vai estar aí assistindo esse vídeo. Entendeu? Eu sei disso. Que nem quando eu faço live, vocês vão estar lá escrevendo. Eu sei que vocês estão me vendo, mas na igreja, lá no templo, tá? Bem dizendo, lá no templo, me dá a oportunidade, eu falo da palavra de Deus, mas eu fico com aquilo na mente. Eu vou ficar levando a palavra para quem já sabe da palavra, porque na maioria, tá, meus irmãos, da igreja, do templo, a maioria ali é cristão. Então toda palavra vai ser sair ali, vai ser para quem vai receber é o próprio cristão, tá? Você me perdoa se eu estou errado, tá? Então, eu gosto, que nem, você lembra do Uno? Lembra do Uninho abençoado? Agora eu estou com outro carro aqui, eu estou com um Peugeot aqui, tá? Preparar as caixas do mesmo jeito e vou levar a palavra de Deus nele, o Uno que eu falei, o Uno abençoado, através do Uno agora eu estou com um Peugeot, mais novo, né? Mais novo, mas para levar a palavra de Deus, vou pôr o som de novo dentro dele e vou estar levando a palavra do Senhor. Então o que eu queria falar com vocês é sobre isso, sobre que esse rapaz, eu não ganhei, mas você ganhou? É o final, você ganhou essa alma para Jesus? Não, ainda não. Mas, com toda a fé que eu tenho em Deus, vamos supor que ele seja uma planta, tá? Vamos supor que ele seja uma planta. Eu sei que o jardineiro é o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o jardineiro. Mas vamos fazer uma coisa aqui? Eu vou ser o cuidador do jardim do Senhor. Vamos supor que ele seja uma planta, uma árvore, precisa dar fruto. Deus pode estar me colocando para estar regrando aquela planta, né? Para que ela possa vir dar fruto. E eu vou veja bem, eu vou molhando aquela planta com a palavra de Deus, ganhou a alma? Ainda não, mas eu adubei a terra, tá? Adubei a terra e joguei a semente de Deus para que essa pessoa, esse meu amigo Wesley, né? Essa terra venha germinar e ali possa essa árvore também nascer. É o amor de Deus dentro dele cada dia mais, como ele falou, que mesmo assim, então o amor de Deus já está sobre ele, porque ele diz que por mais que ele bebe, mas quando ele chega em casa, ele baixa, joelha e fala com Deus que isso não é vida para ele. Mas eu peço a Deus pela vida dele todos os dias, né? Para que ele venha ter uma atitude na vida dele. Eu falei com ele, Wesley, eu falo com Deus de um jeito, você tem um jeito de falar com Deus, fale com Deus. Meus irmãos, tem hora que eu estou ali no trabalho, eu acho que muitas vezes eu me pego desapercebido no local que eu trabalho, porque se eu falar para você que quando eu levanto, eu estou no meu quarto agora, quando eu me levanto aqui, quando eu abro o olho, antes de eu abrir o olho, para dizer a verdade para você, eu sinto que eu estou acordado. Antes de eu abrir o olho, eu já falo com meu Deus. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter me concedido mais um dia, mais um momento
uma manhã de vida, porque estou vivo, estou respirando, foi o Senhor que me deu essa oportunidade. Deitado, tá? Deitado ainda, eu falo isso com Deus. E peço, meu grande Deus, que Ele cuide da minha família. Eu peço a Deus que Ele cuide da minha casa. Eu não vou, tá? Eu não vou pedir a Deus para cuidar disso daqui. Não, eu chego e falo com Deus. Deus, muito obrigado, agradeço. Porque tão pouco a gente agradece, né? Você já viu isso? Que a gente agradece bem pouco. Pedir a gente pede a Deus demais, tá? E com isso aí, já estamos chegando o vídeo muito longo, né? Mas é isso, eu peço a Deus que cuida de mim, cuida da minha família, cuida da minha casa. Que Deus possa, que eu estou com a menina, a Isabela. A Isabela tem 10 anos, né? Então, eu peço a Deus que Deus possa estar deixando ela, que Deus possa estar segurando a Isabela sempre na presença dEle, porque eu sou pai, eu sou espelho, muitas coisas eu também deixei de lado por causa dela, porque tipo assim, gente, o que eu falo é o quê? É que tem muita coisa que seu filho precisa ver em você. Então eu acho que a minha filha mesmo, ela tem que ver Deus em mim, o jeito que eu sou em casa. Espera aí, se eu sou um cara, vamos mudando aqui de rota rapidinho, mas se eu sou um cara que eu brigo dentro de casa, discuto com mulher dentro de casa, discutir é normal, tipo, dependendo, que é o normal. Agressão não é normal. Agredir, ela cresce ali vendo aquilo, amanhã ou depois, ela diz, meus pais eram assim, assim, assim. Não quero isso. Quero fazer o melhor aqui em casa, para que ela venha ver o meu jeito, o jeito da mãe dela, né? Então é isso. E eu oro Deus, que nem eu falei, acordo de manhã, oro Deus para cuidar de mim, da minha família, da minha casa, dos meus vizinhos, dos meus inimigos, se eu tenho inimigo, porque eu não sei. Muitas vezes também eu acho que eu não tenho inimigo. O inimigo que eu falo, gente, é o próprio ser humano. Estou dizendo, porque muitas vezes também, gente, a gente quer pôr culpa num bicho lá, mas tem hora que ele não tem culpa de nada. Quem caça é a gente, tá? E é fulano, não é ele não. Tem coisa, eu vou ser sincero com vocês. Tem coisa que é ele. Tem coisa que não é ele não, é o próprio ser humano, aí fica jogando a culpa pro cara lá. O cara já não presta, né? Aí vai lá e fica colocando a culpa mais no cara, e o cara já está todo lascado. Desculpa, viu, gente, mas é a verdade, né? Então é isso aí, eu peço pelo vizinho, peço pela cidade de Teófilo Otoni, eu peço pelo Brasil, eu peço para Deus cuidar do presidente do nosso Brasil, tá? E aí por aí vai. E é tanta coisa que eu peço a Deus. Tem um monte de coisa que eu peço ainda deitado, acredita? Eu deitado, eu estou pedindo a Deus. Aí quando eu levanto, é que nem eu estava falando para você. Que eu estava falando para você o quê? Eu estou no serviço, todo o tempo eu falei com ele, com o meu colega lá. Todo o tempo eu estou falando com Deus. Eu acho que tem gente que passa perto de mim e fala assim, esse cara é louco. Só que eu não sou daqueles não, mas tem hora que eu me pego falando um pouco alto. Entendeu? Eu falo com Deus toda a vida, porque aonde eu trabalho, gente, é um pouco perigoso, né? Mas a maioria do lugar que você trabalha é perigoso, né? Mas eu ponho tudo na mão de Deus.
Põe tudo na mão de Deus. Trabalho sem um pingo de medo, tá? Sem um pingo de medo eu trabalho, tá bom? Então foi bom, tá? Falando com você aqui. Um vídeo um pouco longo. Depois vai ter mais. Longo assim. Só que diferente. Tá? Eu quero agradecer você. Quero agradecer você que está aí do outro lado da tela. Tá? Sempre eu quero agradecer, sempre vocês. E pedir desculpa, porque muitas vezes, mesmo eu com meus vídeos, longo ou curto, vocês sempre estão comigo. Tá? Vocês estão sempre assistindo aí. Então, tem coisas, estou encerrando, tá? Tem coisas que acontecem que o bom seria se você tivesse, hoje em dia não é bem difícil mais isso. Você está com um celular, para você chegar e fazer aquele vídeo ali na hora. Tem coisa que Deus põe na sua mente, que bom se você teria ali para registrar aquele momento. Mas tá bom, estou ficando por aqui e vou dizer para você, dê um tempo para Deus. Tire seu tempo para Deus. Amizades? Tá, falando aqui rapidinho para você, eu conversando com a minha esposa, e eu falei com Wesley também. Eu não era nem cristão ainda, mas eu cheguei e falei com Deus: Deus, eu quero te servir, eu preciso do Senhor, mas deixa eu falar para o Senhor aqui, é desse jeito que eu falo com Deus, é desse jeito que eu estou conversando com vocês aqui, ó. Eu falar com o Senhor aqui, tira todas aquelas amizades que não convêm ao Senhor para a minha pessoa, todas aquelas amizades que o Senhor vê que não me pertence, nem te pertence, pelo menos nem te pertence, e que, entendeu? Eu chego e falo assim, do jeito que eu estou falando com vocês, eu falo com Deus, tá? É o que acontece, disse que já está encerrando e vou encerrar sim, agorinha, quer ver? Olha só. Aí chegou um dia que Deus começou a tirar todas aquelas amizades que eu tinha. Falei, tudo aquilo que não presta, Pai, na minha vida, amizade que não presta, que não convém do Senhor, tira de mim. Chegou um dia, meu irmão, e você que está me assistindo aí que não é evangélico, não é cristão, chegou um dia que eu me parei num lugar e falei, uai, oxente, cadê o povo? Meu Deus, cadê o povo? Que hoje eu estou aqui, eu era solteiro na época. Hoje eu estou aqui nessa casa, não apareceu ninguém. No outro dia não apareceu ninguém. Não apareceu ninguém. Depois eu parei assim e falei, uai, meu Deus, ninguém? Cadê os caras que... Hoje eu sirvo o Senhor, mas, tipo assim, eu estava começando a caminhada, mas sumiu todo mundo. Rapidinho veio no meu coração e na minha mente, você não me pediu para tirar tudo aquilo que não fosse do meu agrado, que estivesse contigo? Então, comecei a tirar. Chegou e falou, você está achando ruim? Aí tipo assim, eu falei, mas isso é verdade. Eu falei com meu Deus que era para tirar tudo aquilo que não pertencia a Ele, da minha vida, todas as amizades que não fossem amizades, que Deus pudesse estar tirando de mim todas aquelas amizades que não fosse do agrado dele na minha vida. E assim Ele fez, tá? Sim, tenho sim amizade da época que eu bebia, amizade de verdade. As amizades, tá, gente? Se seu amigo é Deus, entenda uma coisa: amizade é uma coisa, amigo é outra coisa, tá? Bom, aí eu falei com Deus, tira tudo aquilo que não é do teu agrado em mim, as amizades que não, o Senhor vê que não me convém, não te convém, tira de mim, Pai. O que é que Ele fez? Tirou aquelas amizades da época que gostava de me chamar para pronto, acabou.
Hoje eu paro no tempo, hoje eu paro assim e falo assim: o Senhor é poderoso comigo. O Senhor não me desampara. Depois eu vou contar outra coisa para vocês da minha vida lá atrás, mas não hoje, tá? Depois eu vou chegar para você com esse vídeo. De quando ele me tirou de polícia, querendo separar minha vida, vou contar para vocês depois também, tá? Mas o senhor era isso e aquilo. Eu fui sim, fui, não nego, fui. Mas Deus veio para esses, tá? Mas é isso. Quero desejar para você um ótimo final de semana. Quero desejar para você também um começo de semana, porque eu não sei quando que você vai assistir esse vídeo. Se é à tarde, se é à noite, se é pela madrugada. Quero pedir a Deus que nesse momento Deus ponha a mão sobre a tua vida e te dê a paz em Cristo. Eu quero pedir a Deus que Ele possa estar te livrando de todo mal. Se tiver algo acontecendo na tua vida, que Ele possa te dar esse livramento. Se tem algo para ser resolvido, que Ele resolva, que Ele batalhe com você. Se tiver para acontecer alguma coisa em tua vida, que Ele possa te dar o livramento, mas que Ele possa te mostrar o que Ele fez, Ele possa mostrar para você o que vai acontecer, Ele mostra para você também. E Ele te livre de todo mal. E que Deus o abençoe você, te livre de todo mal, que Deus cuide de você, da sua família, porque eu sou muito família, tá? Sou muito família. E quero pedir para você que, se você estiver aqui nesse momento aí, assistindo aí, ó, você que está assistindo aí, aliás, falando assim para você que está assistindo aí já tem um tempão, domingão, amanhã, você que é do bairro do Viriato, você que é aí do São Cristóvão, eu quero convidar você para que você possa estar comigo ali na igreja Assembleia de Deus do bairro do Viriato, tá bom? Pastor Rômulo, tá? Pastor Rômulo, que cuida daquelas ovelhinhas ali. Então, esteja com a gente lá a partir das 6h30, tá? Já vai encostando para lá, porque às 7 horas nós já estamos lá, tá? Te esperando, tá bom? Então é isso, a gente vai estar lá bem mais cedo. Eu vou estar lá bem mais cedo, porque eu tenho que chegar com o equipamento, né? Eu vou estar lá, mas você vai chegar lá, vai sentar, vai orar, buscar Deus, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau. Fique com Deus.